bom dia. Vamos aqui para mais uma leitura da Bíblia. Hoje eu vou estar lendo Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5, só um minuto. Capítulo de número 5 diz assim: a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Então, nós temos aqui essa palavra de um leproso que, quando encontrou-se com Jesus, ele logo perguntou: se quiseres, bem que podes me limpar. E Jesus, com seu imenso amor, ele já disse para ele: eu quero ser limpo. Eu pergunto para você aqui nessa manhã, nessa leitura bíblica, o que é que Deus não pode fazer? A Bíblia diz e relata para nós que Deus pode todas as coisas e tudo é possível ao que crê. E nós sabemos que essa palavra vem de encontro ao nosso coração, só que muitas vezes as dificuldades, o cansaço do dia a dia faz com que as pessoas fiquem fadigadas, elas fiquem até com a sua fé balançada, achando que Deus já não está mais olhando a questão dela, não está mais ouvindo a sua oração, parece que está distante o agir de Deus. Mas quando Jesus respondeu à pergunta daquele leproso, ele disse: eu quero ser limpo. Imediatamente a Bíblia diz que aquele leproso, quando ele foi andando, que ele foi para se mostrar para o sacerdote, a Bíblia diz que ele ficou curado. Por que é que Jesus pediu para que ele se mostrasse ao sacerdote? Jesus queria ver se aquele leproso estava disposto a obedecer a sua voz de comando, se ele estava disposto a parar um pouquinho e entender que em Deus nós podemos todas as coisas. Por quê? Porque se não fosse Deus, se não fosse Jesus, aquele homem ainda continuaria leproso. E aquele homem foi seguindo para mostrar-se para o sacerdote, para cumprir a palavra estava dizendo, que era necessário que se mostrasse ao sacerdote, para que o sacerdote desse a voz de cura para aquele homem. E aquele homem já estava curado. Então, muitas vezes, nós já recebemos o milagre. Quando nós recebemos o milagre, a Bíblia diz que foi na cruz, quando Jesus entregou a sua vida por nós. Então, eu costumo dizer que Jesus, eu oro para as pessoas e eu falo: olha, Jesus, ele não está te curando agora. Ele já te curou desde quando ele entregou a vida dele naquela cruz. A diferença é que eu estou entendendo agora, eu estou descobrindo agora, a fé chegou agora para mim, mas eu já fui sarado. Então nós devemos entender que a nossa cura, a bênção no nosso lar, da nossa família, ela já foi entregue para nós. Deus, ele não reteve nada, ele não segurou nada. A salvação, a cura, é tudo para nós. Eu não preciso pagar com cédula para isso. Eu não preciso pagar para receber o meu milagre. Eu não preciso. Eu apenas preciso crer. Eu só vou cumprir o propósito de ir, de obedecer, porque eu entendo como uma gratidão
que assim como eu recebi, então eu também quero que as outras pessoas recebam. Então eu vou falar do amor de Jesus, eu vou mostrar. Então a Bíblia diz que a fama de Jesus foi crescendo mais e mais. Através de quê? Através da cura daquele leproso, através da cura da mulher do fluxo de sangue, através da cura do cego de Jericó, através das curas que foram acontecendo, a fama de Jesus foi crescendo. Lázaro ressuscitou dos mortos. Quando Jesus chamou, Lázaro, sai para fora. Então, Jesus era buscado, Jesus era aclamado pelas multidões. E a Bíblia diz que ele ia para o deserto para quê? Para orar. Jesus se retirava das multidões. Jesus não ficava ali diante dos holofotes. Não é isso que nós queremos. Nós queremos apenas que as pessoas entendam que Jesus tem um milagre para elas. E aí, se nós formos parar, olhar os vendavais, os furacões que acontecem, nós não vamos fazer a obra de Deus. Nós não vamos seguir o ID. Nós não vamos continuar obedecendo o seu chamado. Nós vamos parar. Nós vamos fazer o que o mundo quer. Nós vamos, ficar ali ruminando a nossa própria dor, o nosso próprio problema. E aí as pessoas estão indo para onde? Elas estão padecendo, elas estão perdendo a salvação, porque tem muitas pessoas que eu e você podemos falar do amor de Deus. Podemos falar que Jesus pode curar. Podemos falar que não é porque ele fez ou cometeu algo que ele está perdido, porque Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Jesus veio buscar. E quem é de nós que não precisamos da ajuda de Jesus? Quem entre nós precisamos que a mão de Jesus esteja estendida para nós? Então, todos nós, não tem, esse ou aquele já está pronto. Não, nós estamos nos preparando, nós estamos nos aprontando, nós estamos sendo moldados, modelados por Deus dia após dia. As dificuldades virão, as situações adversas virão. Esse leproso, imagina a vida dele como ele estava afastado da sociedade, ele não podia ficar perto da sua família, ele era um excluído. Ele era um rejeitado, ele não podia fazer nada. Por quê? Porque ele estava com lepra. Quem é que queria ficar perto de um leproso? Quem é que queria ficar perto de alguém que ia passar aquela doença para ele? Ele nem podia, ele era amaldiçoado. Até ele chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ele perguntou, se quiseres pode me limpar. Porque ele já tinha um entendimento do poder de Jesus. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa fé. Mas eu não consigo, estou com muito problema, não consigo mais ter fé nessa situação, não consigo mais ter fé que o meu casamento vai avançar, não consigo mais ter fé que virá a cura. Não, nós precisamos saber que nós temos um Deus de amor que está com as mãos estendidas para cada um de nós. Está pronto para nos resgatar. Aquele leproso poderia se dar como um destruído, perdido, excluído. Não tem jeito para mim. Mas ele foi ousado. Ele buscou ali, ele teve fé. Ele falou, eu vou buscar quem pode me ajudar. E quem é que pode me ajudar? Jesus. E ele foi e Jesus o curou. Ele foi colocado de volta na sociedade. Ele foi colocado de volta no meio da família, porque ele estava curado. Então, nessa manhã, essa palavra ela vem com bálsamo para os nossos corações. Não vamos perder a fé, não vamos perder o ânimo. O mundo, ele vai tentar nos abafar, o mundo vai tentar nos excluir. As perseguições, chamamos dos ataques do inimigo, vai tentar nos desanimar, porque nós somos gente. Então, nós podemos até ser feridos imediatamente por alguma flechada, mas logo em seguida Jesus vem e toma a nossa dor e nos cura, nos coloca de volta no caminho, nos faz avançar. O que nós não podemos deixar é que o orgulho, a soberba, nós não podemos deixar que o nosso ego domine a nossa vida, porque quando nós deixamos que a nossa própria vontade nos domine, nós perdemos a batalha. Porque assim é que se perde a batalha, deixando o ego, deixando o orgulho, deixando a nossa vontade dominar.
Então, deixamos tudo na mão de Deus. Senhor, está aqui. A minha causa, meu problema, a minha dificuldade está aqui. E o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, como aquele leproso disse. Eu sei que o Senhor pode me limpar. Então, Jesus, eu sei que o Senhor pode transformar essa causa. Eu sei que o Senhor pode libertar o meu filho. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha casa, a minha família. Eu sei. Então, nós vamos ativando a fé dentro de nós. Você vai olhar e vai continuar ali o caos, a dificuldade está ali, a situação contrária com o filho está ali, a rebeldia, mas você continua amando, você continua olhando para Jesus, você continua crendo. O apóstolo Pedro diz que é melhor nós perecermos fazendo o bem do que o mal. Então, eu tô com raiva, eu tô com ódio. Não vale a pena. Não vale a pena, porque aí nós perdemos a batalha. Nós precisamos deixar na mão de Jesus. É claro que aquilo que te afeta, aquilo que faz você ficar sobrecarregado, você precisa pedir para Jesus tirar dos seus ombros, porque a Bíblia diz que nós precisamos entregar o fardo pesado para Ele e seguir com o fardo leve. Eu tenho que ficar ouvindo as pessoas falarem que... Não, você não precisa. Você pode colocar no seu ouvido as palavras boas, as palavras doces de Jesus. Mas o nosso coração precisa estar intacto para que o Espírito Santo possa habitar nele. Para que o Espírito Santo possa falar e nós possamos ouvir a voz dele. Mas você diz, mas agora eu ainda estou ferido. Ore. Espírito Santo, eu ainda estou ferido, limpa meu coração. Espírito Santo, me ajuda a avançar. Espírito Santo, me mostra a porta aberta, me mostra a direção. E Ele vai te mostrar. Ele vai te dar a direção certa de como falar com o esposo, como falar com o filho, de como agir no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, naquilo que você faz. O Espírito Santo vai te dar a direção certa. E você não vai perder a batalha, porque quem é o nosso general? É Jesus. E Jesus pode transformar, Jesus pode limpar, Jesus pode curar. Ele tem a força, ele tem o poder e a autoridade. E ele diz, eu entrego para você a autoridade. E como nós tomamos a autoridade de Cristo? Nós tomamos a autoridade de Cristo debaixo da proteção, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se esconda lá, você não precisa fazer muita coisa. É só pedir, Senhor, me esconda debaixo do teu esconderijo. Vai ter vez que você vai se pegar falando e você vai achar que está falando sozinho, mas você não está, você está falando com Deus. Deus, eu estou aqui, eu estou sentindo que está pesado, mas Senhor, me ajuda, me fortalece e Deus vai te ajudar. Amém? Então, aquele leproso, ele ficou limpo e o nome de Jesus crescia cada vez mais. Cada vez que nós venhamos recebendo o milagre, Deus quer que você vai sendo abençoado, o nome de Jesus vai crescendo na sua casa, na sua família, o nome de Jesus vai se estabelecendo nos seus dias, as pessoas vão entendendo quem é na sua vida, o que Deus está fazendo, e elas vão buscando aquilo que você está buscando. Não desista. Por mais que você possa olhar e dizer, parece que não está acontecendo, está acontecendo, Deus está trabalhando, Deus está abençoando, Deus está fazendo, amém? Então que você tenha uma ótima terça-feira, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça avançar e o Senhor te dê a paz, amém? Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos aqui na Tua presença e eu sei que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode curar e que o Senhor pode mudar a situação de toda e qualquer família. Pai, a bênção do Senhor seja liberada sobre os lares, sobre os pais, sobre os filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar e transformar toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, amém, amém, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor faça você prosperar. Em nome de Jesus e até mais.